A delação premiada vem sendo bastante utilizada com o objetivo de pegar os peixes grandes do mundo do crime. Será que os fins justificam os meios, já que premiam um traidor? Quais são os alcances e limites da medida? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 4 comarcas: Brumadinho, Araçuaí, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 7 anos. Doutor Milton, obrigado por mais uma vez estar aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Bom, teremos também o quadro Pensamento Universitário no segundo bloco, que o senhor fará, aliás, que estudantes de Direito da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Milton, nosso assunto então é delação premiada. O que vem a ser isso do ponto de vista jurídico? Está pacificado? Bom, delação premiada. Delação significa, né, aquele indiciado ou acusado que, durante a persecução criminal, ele venha a indicar, denunciar toda a organização criminosa com a finalidade, né, de combate ao crime. A delação, ela veio por causa da ineficiência do Estado na persecução. Então, criou-se esse instituto, né, para poder auxiliar no combate à espinha dorsal do crime organizado. Nós não podemos perder de vista que isso aí vem desde as ordenações filipinas, quando o nosso Tiradentes foi delatado. Foi traído. Né? Então, não é uma novidade do ponto de vista da legislação também? Não, não. Nós temos a delação premiada, né, no direito italiano e especialmente no direito americano, em que o promotor tem muita autonomia em relação a esse instituto. 80% a 95%, eu falaria até que talvez mais ainda, dos crimes no direito americano são descobertos, né, com a utilização desse instituto da delação. Entendi. Porque facilita, digamos assim, e isso... A vida de quem está investigando, né? E isto é, inclusive, um perigo, né? Porque a pessoa, quando não é uma confissão, que ela chama para si a responsabilidade do crime, mas ela pode também fazer uma delação mentirosa. E aí, então, possibilidade de manipulação do preso para com a investigação e da polícia também perante o preso, prometer coisas que talvez não sejam cumpridas depois? Com certeza, com certeza. Inclusive, isso aí é um problema porque, veja bem, no acordo a ser homologado pelo juiz, a nossa legislação fala assim, que o acordo vai ser feito entre promotor, policial e advogado de defesa do acusado, do indiciado. Agora, como que é que vai ser feito esse acordo se quem vai dar a palavra final, aplicar, né? Dar a palavra final e aplicar e falar, olha, vamos aplicar o perdão judicial, vamos reduzir a pena desse percentual, é o juiz, e o juiz, ele não participa desse acordo. Deveria participar do começo do processo da delação premiada? Dessa conversação, dessa negociação? Veja bem, são duas fases, né? Você tem a delação premiada antes do oferecimento da denúncia. Na investigação. E depois no processo penal, depois que ocorre a denúncia, né? Eu acho, inclusive, que depois que ocorre a denúncia, né, que ele já está sendo processado, é uma coisa difícil, porque a pessoa já está denunciada e aí ela vai apontar os outros participantes, o mentor intelectual do crime. É muito difícil isso, porque do ponto assim da veracidade e até mesmo
do arrependimento daquela pessoa. Essa prova de testemunhal também não substitui o ônus da prova. Não, de forma alguma. A delação, o delator, ou o colaborador, ele faz a indicação, mas a delação, ela não é um fim, ela é um meio de prova. Ou seja, essa delação terá que ser corroborada com os outros meios de prova, né? Não basta simplesmente o delator chegar e prestar o depoimento dele, aquilo não é uma prova absoluta, né? E ele pode estar, inclusive, também tentando ter um benefício de liberdade, de redução de pena, né? Com certeza. Nós temos que ter em vista que a delação, ela nada mais é do que aquela traição do integrante da organização, né? A pessoa, quando se sente abandonada pelo mentor, pelos líderes, né, da organização, ele se vê naquela posição, pô, estou sozinho, estou denunciado, estou sendo investigado. Vou por tudo ou nada, né? E acaba delatando. Muito bem. Há casos e casos, como o senhor disse. Por exemplo, houve a traição do Inconfidente, Joaquim Silvérios dos Reis, que traiu o Tiradentes. Há outros casos também que a delação premiada conseguiu chegar aos chefes da máfia. Afinal de contas, os fins justificam esses meios? Gostaria que o senhor respondesse isso, mas no próximo bloco a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o Instituto da Delação Premiada, que vem sendo largamente utilizado para se chegar aos peixes grandes do mundo do crime. Será que os fins justificam os meios? O nosso entrevistado é o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Câmara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Milton, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse objetivo, dessa finalidade da delação premiada. Os fins justificam os meios, já que em alguns casos chegamos à máfia, né, mas está premiando aí um traidor. Bom, o bojo da lei 12.850 de 13, ela fala dessa questão, porque, veja bem, nós temos outros interesses com a elucidação do crime. Quais são eles? O não cometimento de outros crimes, ainda o repatriamento ou o recebimento de volta do valor aí da corrupção, digamos assim, e ninguém melhor do que um dos autores, um dos participantes do crime, para poder, com agilidade, com celeridade, descortinar o cometimento do crime. Então, eu vejo que o legislador quis foi isso, essa celeridade. E essa questão dos fins justificar os meios, ela é de uma subjetividade muito grande. E tem que ser levado em conta também que aquele que delata, ele, raríssima vez, com raríssima exceção, ele não vai ser denunciado ou ele não vai ser apenado. Ele vai ser beneficiado, né? Quais são esses benefícios que você está se referindo? Redução de pena, o perdão judicial também? A redução de pena, o perdão judicial e também a não denunciação. Ou seja, ele pode sair com ele. Ele pode sair de forma totalmente inocente do caso. Pode. A questão aí é que a lei não assegura isto a ele. Esses benefícios ficarão a cargo do juiz, quando do conhecimento do processo, na sentença criminal, verificando o acordo, ele vier aplicar a pena. Mas aquilo que foi prometido necessariamente não será cumprido ou homologado pelo juiz, né?
Como? Aquilo que foi prometido por ele, pelo delegado, pelo advogado, pelo Ministério Público, provavelmente ou necessariamente não precisa ser confirmado pelo juiz. A lei ela é omissa nesse sentido. Não define, né? Inclusive eu falei no bloco anterior, porque como que o delegado e o promotor podem prometer uma coisa que não será aplicada e analisada por eles. Então o acordo ele é muito abstrato, digamos assim. E tem uma questão, e se ao final da investigação descobrir que aquele delator é o próprio líder da organização? Bom, ele poderá ser beneficiado sim, mas para ele deixar de ser denunciado, aí sim, ele não pode ser o líder. A gente volta a esse tema daqui a pouquinho, vamos ampliar nossa conversa, nosso debate, convidando os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Em virtude da importância emprestada ao tema, existe algum projeto para sistematizar o Instituto? Bom, nós fizemos uma pesquisa e não existe nenhum projeto nesse sentido nas casas legislativas. E essa questão da sistematização, viu, Bruna? Os advogados de defesa, doutrinadores, juristas, eles têm a atenção mais voltada em relação à garantia do benefício para o delator, porque a lei não deixou claro, a lei deixou-se muito ambíguo como que é que vai ser isso. A gente pode ter uma simples causa de diminuição da pena a ser analisado na terceira fase da aplicação da pena, como podemos ter também o perdão, como podemos ter também a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Uma pena alternativa, no caso? Uma pena alternativa e um abrandamento também do regime inicial de cumprimento da pena. Então, você observa que são várias as possibilidades e isso não ficou claro na legislação. Qual dessas benesses, digamos assim, será aplicada no caso em concreto? Existe alguma proposta ou programa para a proteção do delator? Existe. A lei traz, inclusive, que deverá ser encarcerado em cela diferente da dos demais denunciados e indiciados, policiamento. Escolta policial, caso escolta policial, ele poderá ser incluído no programa de proteção às vítimas e testemunhas, a sua identificação, ela deverá ser preservada, sua imagem. Existe sim uma série de garantia, porque também ninguém colocaria a proteção, a família dele colocaria em risco a sua integridade, numa situação dessa. Quais são os limites éticos do Instituto da Delação Premiada? É difícil falar de ética em um caso desse, porque você está diante de um cometimento de um crime. Então, nós teríamos que interpretar assim a ética entre os bandidos, a ética entre os criminosos. Como exigir ética de uma pessoa que cometeu um crime, Mas sim, como já foi dito, é uma traição, não tem limite ético. A lei não pode criar esse limite. E falar em ética entre criminosos é uma coisa muito difícil, Tem que haver um desconto. Obrigado, então, pela participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Doutor Milton, voltando ao nosso tema aqui, a delação premiada ela pode ser aplicada a qualquer tipo de crime? Mas eu gostaria que o senhor respondesse essa questão. No próximo bloco a gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o Instituto da Delação Premiada, que vem sendo largamente utilizado para se chegar aos peixes grandes do mundo do crime. O nosso entrevistado é o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Milton, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito, então, da aplicação da delação premiada. Ela pode ser para qualquer tipo de crime? Pode ser. Depois do advento da Lei 9.807/99, essa questão está apaziguada, pode ser aplicada na investigação de qualquer crime. Mas, anteriormente, né, essa lei, essa benéfice, essa delação premiada, ela foi trazida, né, através de leis especiais. Lavagem de dinheiro, crimes hediondos, sequestro e agora, né, mais amplamente divulgada com o advento da Lei 12.850 de 2013. Dando mais aperfeiçoamento, né? Isso. Agora, doutor Milton, como ficam essas informações? Elas ficam sob sigilo enquanto estão sendo investigadas e caso, ao final da investigação, se conclua que não podem ser confirmadas, não são confirmadas ou não tem como confirmá-las? Bom, elas ficam sim, sob sigilo, deverão ficar até o oferecimento da denúncia, né? O que a gente está vendo aí, que a mídia está publicando, que não está sendo muito bem seguido. Isso compromete o processo? Acredito que sim, sem sombra de dúvida, porque aquele que está sendo delatado, ele já está tomando conhecimento de que aquela pessoa, aquele participante, aquele integrante da organização criminosa, ele está delatando toda a organização. Em alguns casos sem direito de defesa, porque não tem nem acesso ao que foi dito, né? Pois é. Aí nós temos uma outra questão que já está sendo defendida pelos advogados, né, que fala assim, poxa vida, mas o delatado, ele não tem direito a participar desse depoimento, ele não tem direito a ter um advogado neste momento da delação, que é um momento importante. Em relação a esse aspecto da comprovação, ele é cabal. Ele é cabal. Não adianta o delator simplesmente vir e delatar. Ele tem que garantir, ou através da delação dele, se conseguir a comprovação do que ele está dizendo. E o que ele diz tem que ser aferido. Se vai contribuir para que outros crimes não sejam cometidos, se vai contribuir para que o objeto do crime, né, seja reavido, né? E no crime de sequestro, inclusive, que a vítima venha a ser capturada com a sua integridade física garantida, né? Aí é a confirmação do caso, né? Agora, como é que se identifica o momento certo de fazer a proposta, quem inicia essa proposta da delação premiada e naquele limite ético que o senhor colocou há pouco, como confiar na moral de um bandido que busca talvez apenas regatear uma vantagem durante um processo como esse? Olha, o momento pode ser tanto na fase policial como na judicial. Eu acredito que na fase policial ele seja mais interessante, porque aí sim o delator poderá dar elementos para que a autoridade policial consiga descortinar o crime, o cometimento do crime, né? Mas também na fase judicial. Na fase judicial você fica, como que eu já disse, naquela situação de que, bom, eu já estou denunciado, então agora o que eu posso obter para me favorecer? Então eu vou delatar sim, mas vou delatar depois de denunciado. Não existe aquela questão de como você averiguar o arrependimento de quem cometeu o crime, porque ele na fase policial fica mais fácil denotar isso, o arrependimento dele, porque ele comparece, ele colabora, ele indica. Agora, quando a pessoa já está denunciada e já está respondendo a um processo criminal, pode ser, uma estratégia, obviamente, né? Uma manobra da defesa, né? Agora, uma pessoa que já
cometeu um crime, já foi beneficiado uma vez por delação premiada, depois reincide novamente. Ele pode ganhar novamente esse direito à delação premiada? Esse benefício? A legislação não diz nada a respeito desse assunto. Se pode ou se não pode, né? Eu acredito que isso aí vai muito do bom senso do julgador, do bom senso do investigador e do membro do órgão de execução do Ministério Público para aferir. De interesse nessa investigação, né? Com certeza. Eu volto ao tema, doutor Milton. Eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu vou indicar esse livro. Ele já é de todos. Ele é um livro que teve a sua tradução feita há muito tempo, que eu acho que tem cabimento a indicação dele em referência ao tema, que é o Tuareg, que é, né, a história de um guerreiro defendendo, né, o código de ética milenar, né, um código passado de pais para filhos, né, e aqui a gente mostra como que ele defende esse código e chega até a morrer defendendo um código, digamos assim, de honra, né? Muito bem, boa indicação. Importante sempre lembrar da tradição, né? E honrar os bons valores. Isso. Doutor Milton, a respeito da questão dos prazos. Iniciado um processo de delação premiada da investigação, existe prazo para isso acabar? A legislação fala em um prazo de 6 meses que poderá ser prorrogado por mais 6 meses. Eu não acredito que nós tenhamos, né, assim, essa elasticidade nesse prazo, porque é muito grande 6 meses, mais 6 meses, 1 ano de investigação, sendo que a delação visa acelerar isso. Por falar em acelerar, nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria de uma resposta breve do senhor aqui. Já tivemos algum caso de grande repercussão nacional que, por meio da delação premiada, chegou e foi bem sucedido? Nós estamos tendo agora, né, esse caso aí do Roberto, lá da que ainda não foi concluído, né? Não foi concluído. Eu não tenho... Paulo Maluf, Banestar, esses casos aí nacionais... O Paulo Maluf, sim, teve a delação, mas o caso dele não se chegou a uma conclusão até hoje, né? Ainda está interminável, né? Muito bem. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o Instituto da Delação Premiada, que vem sendo largamente utilizado para se chegar, para pegar os peixes grandes do mundo do crime. Doutor Milton, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Obrigado. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.